Tá se preparando para a prova didática e já imaginou seus slides como verdadeiros vilões de filmes de terror? Pois é, slides mal feitos são um dos maiores pesadelos de quem enfrenta essa fase nos concursos de professor. No vídeo de hoje eu separei os principais vilões que estão presentes em muitas apresentações, com um toque de Halloween. A verdade é que a gente sabe que um bom slide pode fazer a diferença entre encantar a banca e perder a vaga. E se algum desses vilões aparecer na janela enquanto você apresenta, sua vida profissional pode estar em risco. Oi, eu sou o Márcio Monteiro, o mais novo integrante do Linha Direta dos Filmes de Terror. Eu já ajudei vários professores e candidatos a mandarem bem em suas apresentações e hoje eu estou aqui para te ajudar a denunciar se você vê qualquer uma dessas pessoas em suas apresentações. Inclusive, toda segunda-feira às 19 horas tem lives aqui no canal que eu te ajudo a evitar a esses e outros vilões. Te espero lá. Mas voltando aqui pro vídeo, você vai ver como identificar esses monstros que são os erros mais comuns em slides e como criar uma apresentação que cause uma boa impressão. Vamos aprender a como transformar os slides em aliados e não em vilões na sua prova. Então, se você não for inscrito, aproveita para se inscrever aqui no canal e se gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu like, que vai me ajudar também. Uma coisa que vocês sempre vão me ver falar é sobre o quanto é chato para a banca assistir o mesmo assunto o dia inteiro. Você acha que a pessoa que está ali na banca, ela tá porque gosta? Geralmente é uma disputa para quem não vai participar da banca, entre os professores. Claro que há exceções, mas imagina que chato é você manhã e tarde inteira assistindo 10 candidatos apresentando a mesma coisa e de forma quase que idêntica. A tendência é ficar cada vez mais chato e por ser tudo muito parecido, as notas podem ir caindo ou simplesmente estagnar. É o dia inteiro enfrentando Jason, Samara, Fred, Jigsaw e afins. Dominar o conteúdo é diferente de ter didática. E com uma apresentação sem impacto, você vai estar lá competindo com o geral que está fazendo simplesmente tudo igual. Quando a gente pensa na prova didática, os slides são uma ferramenta para ajudar a organizar o conteúdo e manter a sua banca atenta. Se usá-los de forma certa, eles vão te ajudar a conquistar a banca. Do contrário, podem realmente assustar e te atrapalhar. Começamos falando sobre Fred Krueger. Esse camarada não faz suas atrocidades de forma comum, perseguindo as suas vítimas pelas ruas ou invadindo as suas casas. Fred tem um método único e cruel. Ele ataca no único lugar onde as suas vítimas deveriam se sentir seguras: nos seus sonhos. Imagine só, você vai dormir, fecha os olhos e é nesse momento que ele te pega, transformando o sono num pesadelo que parece tão real que você não consegue escapar. Uma armadilha mental. Fred era originalmente um homem real, um psicopata que tirava a vida de crianças na cidade de Springwood. Porém, após os seus crimes serem descobertos, ele foi perseguido pelos pais das vítimas e acabou sendo queimado. Mas, ao invés de simplesmente desaparecer, Fred encontrou uma maneira de voltar. Agora ele vive no mundo dos sonhos, onde as suas regras são as únicas que importam. E o pior? Tudo o que acontece no sonho afeta o corpo da pessoa na vida real. Se Fred te machucar no sonho, você acorda machucado. E se ele te matar no sonho, bom, aí você simplesmente não acorda, né? E sabe o que é mais curioso? As vítimas de Fred quase sempre caem na mesma armadilha. Elas tentam ficar acordadas, mas eventualmente o cansaço vence. É só fechar os olhos que o pesadelo começa. Nesse sentido, Fred Krueger é como aquele slide textão que a sua banca encontra na sua prova didática. Ela até tenta se manter acordada, mas é só ver aquele monte de texto e pronto, seus olhos começam a fechar. Começa a luta para manter o foco, mas o cansaço vence. Como Fred, o slide textão captura a banca devagar e a puxa para um estado de sono. Assim como o personagem aterroriza as vítimas, o slide textão aterroriza a sua prova didática. Ele faz a sua banca simplesmente perder o interesse. Ao ver aquele excesso de texto, eles começam a desconectar, a sonhar acordados, para não dizer ter pesadelos. No mundo dos sonhos, Fred Krueger domina e destrói porque ele é implacável, não dá brecha para ninguém. Com o slide textão acontece o mesmo, ele é tão denso, tão exaustivo, que ninguém consegue escapar do sono. Por isso, nada de fazer textões. Ou você corre o risco de ver a sua audiência
caindo no sono e seu desempenho cair no pesadelo da falta de atenção. Para eliminar o Fred da sua apresentação, substitua o slide de textão por palavras-chave, frases resumidas ou simplesmente mais slides. Eu já fiz um vídeo sobre esse tema em específico e vou deixar o card aqui para que você possa dar uma olhadinha. A nossa próxima procurada é a Samara Morgan. Samara Morgan é um tipo de personagem que mexe com o nosso subconsciente de forma única e sombria. Imagina só, uma menina que viveu uma vida de sofrimento, negligência e isolamento, rejeitada por todos, até mesmo pela própria família. Sua história é marcada pelo mistério e pelo terror psicológico. Quando Samara era viva, ela era atormentada por visões que ninguém entendia. E esses poderes a tornaram um fardo, especialmente para sua mãe. Em um ato de desespero, sua mãe a jogou em um poço, deixando ali para que ela simplesmente morresse. Mas Samara não foi embora. Mesmo depois da morte, ela continua presente, conectada a uma fita de videocassete amaldiçoada. Quem assiste essa fita começa a ser atormentado com visões horríveis e um aviso: em 7 dias, Samara vem te buscar. Literalmente no fundo do poço, cercada pela escuridão e pela água fria, Samara se tornou uma força incontrolável. Aprisionada, mas sempre lutando para emergir e puxar suas vítimas para o seu mundo sombrio. E sabe o que mais a Samara odeia? Espaços apertados e sufocantes. Ela viveu confinada e reprimida no fundo daquele poço, sem espaço para respirar, sem luz e sem esperança. Assim como o slide zipado, onde cada linha, cada palavra está espremida, amontoada, sem respiro. Esse tipo de slide é como um poço da Samara, sufocante, escuro e esmagador. Assim como ninguém consegue sair ileso ao encontrar Samara, ninguém consegue entender o conteúdo de um slide tão lotado, onde as informações estão tão tumultuadas que parece que simplesmente não há saída. Quando a banca olha para o slide zipado, ela se sente como a Samara no fundo do poço, presos em uma espiral de informações que mal conseguem respirar. Assim como a presença sufocante da Samara puxa suas vítimas para a escuridão, o slide lotado de informações e sem organização arrasta a sua audiência para um mundo de confusão e exaustão. Evite que seu slide seja um poço de texto e informações tumultuadas, ou a sua banca vai se sentir aprisionada e distante do que realmente você quer comunicar. Para eliminar a Samara da sua apresentação, você pode simplesmente quebrar as informações do slide em mais slides. Slide é de graça e o número de slide não tem relação alguma com o tempo que você vai gastar apresentando. Para você ter só uma ideia, um mentorado meu fez uma apresentação super importante na vida dele, a mais importante da vida dele, por sinal. E ele tinha apenas 20 minutos para falar. Sabe quantos slides tinha na apresentação dele? 54. Jason Voorhees. É assim que pronuncia? Ajuda aí, Google. Jason é um clássico assassino implacável, aquele que sempre volta, não importa quantas vezes tentem detê-lo. Desde a infância, a história de Jason é marcada pela tragédia. Clichê, né? Ele era um garoto com muitas dificuldades, deixado de lado e ignorado pelos outros. Até que um dia, no acampamento Crystal Lake, ele foi deixado para morrer, afogando-se enquanto os monitores simplesmente não prestavam atenção no garoto. Sua mãe jurou vingança, mas quando ela também foi derrotada, Jason misteriosamente voltou, agora como uma figura sombria e invencível, para assombrar qualquer um que se atrevesse a pisar em seu território. Jason não é como Fred ou Samara, ele não precisa de truques mentais ou maldições, ele é puro terror físico. E todo mundo sabe que ele estará lá, com sua máscara de hóquei e machete em mãos. E o mais assustador é a sua previsibilidade. Ele sempre está à espreita. Aparece quando menos se espera, mas de uma forma estranhamente rotineira. Ele é aquele perigo constante que você vem vindo, mas não consegue evitar. Em outras palavras, Jason é como slide de dicionário na sua prova didática. Sabe aquele slide cheio de definições formais que é sempre previsível? Quando você começa a apresentação e a banca vê aquele slide do dicionário, eles já sabem o que esperar. Conceitos engessados, cheio de texto técnico e uma estrutura repetitiva que não vai trazer nada de novo. É como se o próprio Jason estivesse lá, sempre presente, sempre igual, sem nada de surpreendente. Todo mundo na banca já espera que aquele slide do dicionário vai aparecer, assim como Jason, sempre em pé lá na frente, com o mesmo visual assustador e a mesma ausência de expressão.
Assim como Jason, o slide dicionário é previsível e imutável. Ele não acrescenta dinamismo na sua apresentação, não engaja, só fica ali repetitivo e monótono. Para a banca é como ser perseguido por Jason. Eles já sabem que vão encontrar esse vilão na apresentação, mas isso não torna a experiência mais agradável. Então, evite esse erro. Deixe o slide dicionário de lado e traga as informações que vão além de definições puras e simples. Mostre exemplos práticos, use imagens para ilustrar conceitos e torne a sua apresentação algo que a banca não espera. Assim você não só foge do Jason, como também deixa a sua prova didática muito mais interessante. Pennywise, o palhaço dançarino, é um dos personagens mais perturbadores do universo do terror. Ele não é apenas um palhaço, é uma entidade sobrenatural, uma criatura que desperta e volta a cada 27 anos para alimentar-se do medo das suas vítimas, principalmente de crianças. O mais aterrorizante sobre Pennywise é a sua habilidade de se transformar no que cada pessoa mais teme, manipulando as ilusões e criando pesadelos que parecem tão reais quanto assustadores. Ele começa com um sorriso amigável e chamativo, mas aos poucos revela sua verdadeira natureza monstruosa, até que no final, a vítima não tem mais escapatória. Pennywise usa a sedução e o espetáculo como as suas principais armas. Ele dança, brinca e usa cores e movimentos exagerados como se fosse um espetáculo de circo. Tudo para atrair e hipnotizar as suas vítimas antes de atacar. Ao invés de chegar com ameaça direta, ele distrai, enfeita e manipula, até que a sua presa esteja completamente vulnerável. Pennywise é um mestre do exagero, da falta de conexão e do brilho vazio que na hora H revela apenas uma face medonha. E é assim que ele se conecta ao slide circense. Sabe aquele slide que é cheio de animações sem sentidos, transições saltitantes e efeitos desnecessários? É o slide que, como Pennywise, chama a atenção com todos os exageros, mas acaba distraindo ao invés de informar. O slide circense é repleto de floreios visuais que não tem nada a ver com o conteúdo e no final só confunde a audiência. Como Pennywise, ele atrai a atenção de um jeito colorido e dinâmico, mas não oferece nada de substancial. Apenas uma distração que faz a banca perder o foco do que realmente importa. Animações e transições são sim para serem usadas, mas de forma rápida, na maioria das vezes, e estratégica. As transições servem para suavizar a passagem de slides e denotar mudanças de assunto, enquanto as animações geram contraste, dinamismo e controle de informações. Tudo muito bem arquitetado de forma a favorecer a sua comunicação. Portanto, nada de criar animações cheias de efeitos e transições sem propósito. Evite o slide circense e tome conta da sua prova didática e se concentre em usar apenas o que vai realmente ajudar a comunicar o seu conteúdo. Do contrário, seus slides é que vão virar a coisa. Ele vai encarnar no seu medo de ser reprovado e adivinha? Você vai. E agora voltando à monotonia, como no caso do Jason, Michael Myers é o verdadeiro mestre da monotonia assustadora. Ele é o assassino implacável da franquia Halloween e, ao contrário de outros vilões, Michael não usa truques sobrenaturais ou métodos mirabolantes para aterrorizar as suas vítimas. Ele é silencioso, frio e metódico, com uma máscara sem expressão que esconde qualquer traço de emoção. Michael é sempre o mesmo, uma presença constante e inabalável, perseguindo suas vítimas com uma calma que chega a ser perturbadora. Ele não corre, ele não fala, ele simplesmente está lá. E é justamente essa ausência de variação, essa mesma expressão congelada e repetitiva, que causa o verdadeiro medo. E é exatamente desse jeitinho tímido do Michael que ele se conecta ao slide clichê. Sabe aquele slide que é sempre igual, que não varia, que parece uma cópia da cópia da cópia? Esse tipo de slide é como o próprio Michael Myers na sua prova didática. Aparece de novo e de novo, com a mesma cara, sem nada novo para oferecer. O slide clichê é marcado pela repetição entediante. Ele segue uma estrutura que nunca muda. Tem o mesmo layout em todas as páginas, as mesmas fontes, nenhuma variação visual. Para a banca, é como assistir Michael se aproximar lentamente. Eles sabem que o próximo slide vai ser igual ao anterior,
e que nenhum elemento novo ou interessante vai surgir. Michael Myers é o mestre do terror por causa de sua previsibilidade e frieza, mas no mundo dos slides, essa monotonia é um pesadelo que afasta qualquer audiência. Quando você usa slides com a mesma estrutura, a mesma cara em todos os tópicos, a banca se cansa rapidamente. Eles começam a desconectar, a perder o interesse, que o slide não traz nada de novo, nada que chame a atenção ou que guie o olhar para algo realmente importante. Para evitar esse efeito Michael Myers na sua apresentação, tente variar os seus slides. Altere o layout, brinque com diferentes formas de apresentação, adicione seletividade neural ao invés de sempre manter o mesmo formato, tudo no mesmo padrão. Não deixe que a sua apresentação se transforme num filme de terror de monotonia previsível. Sua banca vai agradecer pela diversidade visual e pela sensação de surpresa ao ver que cada slide traz algo novo e relevante. Se você quiser aprender mais sobre seletividade neural, tem um link na descrição e também no comentário fixado. Chucky, o boneco assassino, é uma figura peculiar do mundo do terror. Ele parece inofensivo à primeira vista, afinal, é só um brinquedo, certo? Mas, por trás daquele rostinho inocente e sorriso amigável, está a alma de um serial killer, Charles Lee Ray, que usou magia negra para transferir a sua consciência para um boneco. Chucky é astuto, manipulador e, apesar do seu tamanho, extremamente perigoso. Ele mistura o infantil com o aterrorizante, o que cria uma sensação de desconforto para quem assiste. Chucky é uma contradição. Ele é colorido e alegre, mas ao mesmo tempo é violento e mortal. E é exatamente assim que funciona o slide aquarela. Esse é o tipo de slide que, à primeira vista, parece divertido e colorido, mas que na verdade é um verdadeiro terror visual. O slide aquarela é aquele que mistura um monte de cores que, ao invés de deixar a apresentação leve e clara, torna o conteúdo confuso e infantilizado. Assim como Chucky, o slide aquarela parece querer cativar uma aparência amigável, mas o efeito é oposto. Ele é caótico, imaturo e dificulta a comunicação de qualquer mensagem séria. Assim como o boneco assassino esconde um perigo mortal atrás de sua aparência fofinha, o slide aquarela esconde uma falta de organização e profissionalismo. A banca, ao olhar para aquele slide festival de cores, se perde e começa a desconectar do conteúdo. Eles sentem que estão olhando para algo desorganizado e visualmente agressivo, o que torna difícil focar na informação que você está realmente tentando passar. As cores auxiliam na hierarquia de palavras, e ter muitas cores aleatórias buga o nosso cérebro na escolha do que prestar atenção primeiro. Para evitar que seu slide vire um Chucky, tome cuidado com as cores que você escolhe. Use uma paleta de cores harmoniosa e que combine com o assunto e que passe uma sensação de profissionalismo. Um bom slide deve complementar a sua fala e não assustar ou confundir. Assim você vai garantir que a banca fique atenta ao que importa e não se distraia com um design caótico. Só um pequeno parênteses aqui, tem uma série do Chucky que eu super recomendo, eu achei ela muito bem escrita. Assiste lá e depois me conta. Leatherface é o personagem principal de Um Massacre da Serra Elétrica, e ele representa um tipo de terror mais bruto e desorganizado. Leatherface não é sofisticado ou calculista como outros vilões, ele é visceral, impulsivo e caótico, com uma aparência grotesca. A sua marca registrada é o uso de máscaras feitas com pele humana, mal ajustadas e deformadas, refletindo a sua natureza desleixada e perturbadora. Tudo nele é incompleto, mal acabado, e sua presença causa um desconforto imediato, com elementos que parecem fora de lugar, com partes cortadas e mal ajustadas. E é exatamente assim que funciona o slide cortado ou mal posicionado, o famoso Leatherface dos slides. Esse é aquele slide onde as imagens parecem jogadas ao acaso, onde partes das pessoas ou objetos estão cortadas e à mostra, sem nenhum cuidado estético. Ao invés de criar um visual harmonioso, o slide Leatherface é um verdadeiro massacre visual, cheio de cortes estranhos à mostra e imagens que não se encaixam. Ele passa a sensação de que foi feito às pressas, sem organização, e isso causa um desconforto para quem está assistindo, assim como a máscara de Leatherface, que é feita de pedaços mal ajustados.
Quando as imagens ficam pela metade, a apresentação parece amadora e sem cuidado, e isso cria uma barreira entre a sua mensagem e a atenção de quem assiste. Para evitar o efeito Leatherface da sua prova didática, certifique-se de ajustar bem as imagens nos slides. Sempre use fotos com resoluções adequadas e posicione-as de modo que fiquem bem integradas ao layout. Evite deixar partes das imagens cortadas dentro do slide, imagens com marca d'água ou usar montagens que pareçam muito mal feitas. Um slide bem organizado e visualmente agradável é o oposto de Leatherface. Ele vai transmitir profissionalismo e cuidado, garantindo que a banca se concentre no conteúdo sem distrações visuais e grotescas. Jigsaw, o enigmático vilão da série Jogos Mortais, é o mestre da complexidade e das armadilhas bem elaboradas. Ele não é um assassino comum. Jigsaw cria cenários intrincados, cheios de detalhes e mecanismos complexos, onde as suas vítimas são forçadas a resolver desafios mortais para sobreviver. Cada armadilha é pensada para explorar as falhas e os pecados das pessoas. Ele sempre impõe dilemas morais que deixam as suas vítimas numa teia de escolhas complicadas e perturbadoras. Jigsaw é obcecado por detalhes e adora ver as suas vítimas perdidas em seus jogos mortais, sem saber como escapar da complexidade que ele cuidadosamente projetou. E é aí que entra o slide Jigsaw. O slide complexo demais. Sabe aquele slide que à primeira vista é impossível de entender? Ele está cheio de gráficos intricados ou tabelas gigantes com uma fonte minúscula. Um verdadeiro quebra-cabeça visual. Esse tipo de slide é o terror de qualquer apresentação, pois vai deixar a audiência perdida tentando decifrar o conteúdo sem saber para onde olhar. Assim como as armadilhas de Jigsaw, os slides complexos demais prendem a banca em uma teia confusa, onde a informação está tão tumultuada que fica difícil de entender qualquer coisa. O slide de Jigsaw transforma a experiência de visualização em um jogo mortal de interpretação. A banca olha para o slide e não sabe por onde começar. É difícil compreender os eixos dos gráficos, fazer as comparações das tabelas demandam mais energia do que um slide de textão, e a quantidade de detalhes acaba criando mais dúvidas do que esclarecimento. No final, a audiência se sente exausta e frustrada, e você perde a chance de comunicar a sua mensagem de forma clara. Para evitar o efeito Jigsaw, simplifique os seus slides. Se você precisa apresentar dados complexos, divida-os em slides separados ou traduza o que os gráficos e tabelas querem dizer, deixando a informação mais clara e fácil de ser interpretada. Um bom slide é aquele que vai transmitir a mensagem de forma direta, sem que a banca precisa resolver um enigma para entender o que está sendo dito. E se a banca tiver dificuldade em entender, imagina os alunos que estariam assistindo aquela aula pela primeira vez. Didática é saber passar a informação para que o outro entenda. Evite transformar sua apresentação no jogo mortal de informações. Ao contrário de Jigsaw, o seu objetivo é garantir que a sua banca compreenda tudo com facilidade e clareza. E esses foram os vilões que compõem diversas apresentações aqui no Brasil e em todo o mundo. Eles transformam seus slides em verdadeiros monstros à prova didática. E não só nela, né? E você também aprendeu a como detê-los. Agora você já sabe que não é só sobre o conteúdo, mas também sobre a forma de apresentá-lo. E se ainda assim você vê qualquer um desses criminosos nas suas apresentações, entre em contato imediatamente para que possamos fazer justiça. Não deixe de curtir o vídeo se ele te ajudou e fique agora com o programa Prova Didática para Leigos, ou se preferir, assista como aumentar as suas chances de um 10 na banca. Até semana que vem.